Olá, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, eu sou a Juliane e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer degradê. Bem, o que eu estou chamando de degradê é isso aqui, tá? É a transição de tonalidade de uma mesma cor ou de uma cor para outra, tá bem? É uma transição gradual. O que significa isso? Que a gente faz uma mudança ali do tom, no caso de usar uma cor só, ou de várias cores, né? A gente muda de uma cor para outra, de tal maneira que a gente não consiga perceber aonde uma começa e a outra termina. Isso eu aprendi a chamar de degradê. Se você chama de outra coisa, comenta aí que eu vou gostar de saber. Bora começar o exercício então? Primeira coisa, você vai pegar um lápis qualquer e vai fazer a aplicação dele aqui no início, bem forte, tá? Não tão forte que quebre o lápis, mas com uma certa força. Vai deixar o lápis bem saturado. Se você quer saber mais sobre isso, eu já falei sobre saturação e outras características dos lápis de cor num vídeo que chama Como Saber Se um Lápis de Cor é Bom. Vou deixar o card passando por aqui, ó. Tá? Se quiser, vai lá ver. Mas você aqui aplica bem forte, tá bem? Depois, você diminui um pouco essa pressão. Então, você sabe aí quanta força você aplicou para fazer essa cor aqui, tá? Esse tom do azul. Agora você vai tentar pintar um pouquinho mais fraco, tá? Vai usar uma pressão ali média. E aí a cor já ficou diferente, estão percebendo? E agora vem algo que eu acho difícil, que é pintar bem levinho, tá bom? Por que é difícil? Porque essa não é a nossa tendência natural, né? Nossa tendência é pintar um pouco mais de força, ou pelo menos com menos leveza nas mãos, né? Salvo algumas exceções. No geral, as pessoas costumam pintar bem forte. Motivo pelo qual muita gente tem dificuldade para fazer sobreposição, pintar em camadas e fazer o degradê. Então é isso que a gente vai ter em mente quando a gente estiver fazendo esse tipo de exercício, tá certo? O que você vai fazer em seguida? Vai usar a régua para fazer um tipo de retângulo. E vai usar como referência para pintar esse retângulo isso que você fez aqui em cima. O que eu quero dizer com isso? Prestar atenção na força que você usou quando pintou bem forte, quando pintou com uma força média e quando pintou bem leve. E vai tentar reproduzir isso, só que preenchendo esse retângulo. Como que a gente vai fazer? Começa pintando forte, tá? Você vai fazer isso até uma certa altura. Agora, a partir daqui mesmo, sem tirar o lápis do papel, você começa a pintar um pouco mais fraco. Vocês já perceberam que tá um pouco mais fraco, né? O tom da cor. Agora, a partir daqui, ó, que a gente tá usando isso aqui como referência, né? Quando chegou nessa altura, eu comecei a pintar um pouco mais fraco. Quando chegou aqui, eu também mudei a pressão, ó. Mudo a minha pressão, começo a pintar mais fraquinho ainda, né? E daqui pro final, a gente não tem outra referência, mas a gente sabe que é cada vez mais leve, até quase sumir o lápis, ó. Certo? Vocês vão fazer isso repetidas vezes. Agora aqui a gente vai fazer basicamente o mesmo exercício, mas ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Vai começar a pintar fraquinho, indo em direção ao final, aumentando a pressão, tá? Que você aplica sobre a sua mão. Então, o que eu recomendo nesse momento? Se você tem dificuldades para pintar leve, você vai tentar encontrar uma posição no lápis que seja mais para trás, mas que você ainda tenha algum controle, né? Alguma precisão para colorir, tá bem? Por que eu digo isso? Porque quando a gente pega muito para frente no lápis, a nossa tendência natural é aplicar bastante força. Então você vai tentando pegar mais para trás conforme você muda, né, a pressão que você está aplicando aqui, né, no lápis sobre o papel. Se vocês repararem, eu faço isso automaticamente. Quando eu quero ter mais precisão e pintar um pouco mais forte, eu pego mais ou menos aqui, ó, tá? Em direção à ponta. Quando eu quero mais leveza, eu pego um pouquinho mais para trás. Dito isso, você vai começar a pintar levinho aqui. Bem levinho. Aqui você vai pintar com uma pressão média. E aqui você vai aplicar um pouco mais de força. Vejam a diferença, né? Faz novamente esse retângulo aqui que a gente fez
desse lado também, certo? Tá bem certinho meu retângulo, né? Mas é só para vocês entenderem aí o exercício. Você começa a aplicar fraquinho e vai aos poucos aumentando a pressão. Ó, aqui, esse é um bom treino para você entender que você pode mudar ali a força, né, o tom da cor, dependendo da força que você está aplicando. É só você pressionar mais ou menos. Conforme você mais treina isso, mais você vai entendendo o que precisa fazer para deixar um bom efeito de transição, né, de tons e cores, certo? Você vai fazer isso e isso várias vezes, tá bom? Aqui eu podia ter vindo um pouco mais pra cá, né, porque ali tá maior, então eu vou fazer aqui o retângulo um pouco mais pra cá. Então, aqui se vocês repararem, é o mesmo exercício, mas que eu comecei fraquinho. Veja que começar pintando leve é mais difícil do que começar pintando forte, justamente por causa daquilo que eu falei pra vocês sobre a nossa tendência natural a realmente aplicar mais força. Agora a gente vai fazer um exercício que mistura os dois tipos de degradê que a gente fez aqui, tanto esse que começa forte e termina bem levinho, quanto esse aqui que começa levinho e termina forte. Repitam esses exercícios, eles são importantes para você conseguir fazer o degradê, tá bom? Eu vou usar aqui, vou usar esse verde aqui, certo? Vamos começar aplicando força. E diminuindo, agora tenta aplicar um pouco menos de força. Agora um pouco menos, até quase sumir. Mas ainda falta muito para acabar, né? Então começa de novo. É importante, cada vez que você for fazer, você recomeçar, você ir lá do início, seja nesse caso ou nesse caso. Você começa de volta e tenta fazer, porque a transição você tem que sentir, né, alternar ali a sua força, tá? Para saber, digamos, um colorido, qual a pressão que você vai usar. Você já tem que ter isso em mente, né? Para não perder de vista que o exercício é justamente, ele trata, né, justamente de você entender quanto de força ou de leveza você consegue aplicar ali, né? Naquele, para fazer uma certa cor, um certo tom daquela cor, certo? Agora aqui a gente já vai fazer essa parte do exercício, que é, começa leve, ó, não pode ter marcação, né? Então você começa leve e vai aumentando essa pressão gradualmente, né? Aos poucos, bem aos pouquinhos. Aqui tem marcação, já não posso deixar. Então, volta, arruma e vai aplicar mais pressão. Ó, aqui já não ficou tão perfeito quanto aquela parte, então eu começo de novo, uma parte fraquinha, vou pintando leve e aumentando aos poucos essa pressão. Uma outra forma de fazer o degradê é a partir da construção de camadas. Eu já ensinei como fazer isso no vídeo em que eu ensino algumas técnicas básicas para pintar pele. Mas aqui, nesse exercício, que eu gostaria que vocês sentissem na sua mão, no seu braço, tá? O quanto de força você está aplicando. Por isso eu insisto nesse ponto, porque se você não conseguir identificar a diferença entre quanta força você consegue aplicar no lápis, né, ou quanta leveza você consegue pintar, então se torna mais difícil de você fazer o exercício de forma... o exercício de degradê construindo camadas, porque ele exige que você pinte sempre leve. E se você nunca pintou leve ou nunca exercitou essa leveza, então aí, entende? Fica mais complicado. Então, por isso é que eu estou ensinando realmente como você aprender a identificar, né, quanto
de força ou de leveza você pode aplicar no seu colorido, tá bom? Na sua pintura. Como é que a gente constrói camada, tá? Você vai pegar aqui e vai fazer um retângulo pequenininho aqui, certo? E aí, eu vou usar uma única pressão aqui, que é a leve, tá? Pintar todo o retângulo de forma leve. Você também pode fazer isso aí, tá bom? Também vamos construir um degradê aqui. Qual é a diferença entre esse tipo de exercício e esse? Porque esse aqui você vai sempre pintar com a mesma pressão, mas você vai passar uma outra camada do lápis. Agora você vai voltar. Vai começar de novo. Vejam, eu não mudei a pressão. O que eu estou fazendo é aplicar várias camadas. E aí, cada vez que eu faço essa pintura, eu paro de pintar antes, o que eu quero dizer. Eu venho até aqui, mais ou menos, então eu já sei que essa área eu já colori. Então, agora, na próxima camada, eu não venho até ali, eu paro um pouco antes. Agora, eu paro um pouco antes. Pronto, tem um degradê. Você pode fazer um exercício que eu aprendi com a Rosana Penzi. Eu vou deixar o link do vídeo dela, tá bom? Aqui na descrição. Mas o exercício é o seguinte, você pode marcar, né? Você pode fazer uma grade aqui, ó. Certo? Tem essas marcações e o que que você faz? Você pinta tudo. De uma forma leve, certo? Aí, ó, tem 4 quadradinhos. A próxima vez que eu passar uma camada, esse aqui eu não vou colorir, tá bem? Então, ó, use a mesma pressão. Parei por aqui. A próxima vez eu não vou colorir esse quadradinho, eu vou colorir só os 2 primeiros. Certo? E agora eu vou pintar só esse aqui. Vejam, eu também fiz um degradê. Por que que eu não gosto de riscar? Porque fica marcado, tá? Aqui, dessa maneira, vejam que é a mesma lógica, eu apliquei a mesma lógica, mas com a diferença de que ele não fica marcado, porque eu não fiz risco. Mas para você treinar, você pode fazer risco e depois você tenta fazer sem risco nenhum, tentando identificar ali até que área você pintou, tá bom? Aí você para um pouco antes, na próxima vez você para um pouco antes. Eu vou repetir o exercício para que fique bem explicado. Aqui eu ensinei a fazer com as grades, né? Com os risquinhos. Aqui eu vou fazer sem. Então, você pode usar eles como referência. Você pode fazer assim, ó. Você pode riscar aqui fora. E aí, o que que você vai fazer? Vai pintar toda essa área bem leve. Né? Com pouquíssima pressão. Tá bom? Agora, você vai vir só até aqui, mais ou menos. Até esse último risquinho. Então, faz uma outra camada aí. Quando você chegar aqui, você tenta ir avançar um pouco e volta para que não fique evidente esse risco, essa transição, tá bem? Volta, aplica mais uma camada. Eu não estou mudando a força, tá? Só tô aplicando camadas aqui. Ó, aqui tem uma marcação, então eu tento arrumar ela, tá bem? Aqui também, ó. Faço mais uma camada. Ó, aqui tem uma divisão muito evidente, então eu arrumo.
tá? Sempre pintando leve. E aqui, só vem até aqui agora. Dessa vez. Também é um degradê. Qualquer uma dessas formas é válida, tá bem? A diferença é que se você fizer riscos, vai ficar marcado, tá bom? E se você não fizer, você vai conseguir exercitar melhor também o seu olho. Você tem que olhar e perceber aonde que tá a mancha, onde que acaba a transição e começa. Porque se der para identificar, então você tem que arrumar, tá bom? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer 2 tipos de exercício. Vou fazer um retângulo gigantesco aqui. Vou mostrar pra vocês a importância desse tipo de exercício aqui, ó. De começar a pintar forte e terminar pintando fraquinho. E começar a pintar fraquinho e terminar pintando bem forte. Por quê? Porque a gente vai fazer mistura de cor. Vamos pegar o amarelo e o vermelho, tá bom? Então, eu vou começar aqui, fazendo a pintura com a pressão mais forte e diminuindo. E aqui eu vou começar forte também, indo em direção ao meio. Vou fazer isso aqui, ó. Só que com 2 cores. Por quê? Porque eu quero misturar elas. Como vocês podem perceber, a gente precisa usar o degradê para entrar com uma cor na outra, tá bem? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficaria usando mais uma cor. A gente precisa treinar bastante esses 2 tipos de aplicação, né, do lápis de cor, justamente para ter o controle de quando a gente precisar começar a pintar forte e terminando com leveza, ou começar com leveza, porque eu já quero começar a pintar a partir do meio, né, digamos aqui, no caso da mistura, e terminar aplicando bastante pressão. A gente teve que fazer um degradê para misturar as cores, né? Então, para fazer com que o amarelo fosse entrando no vermelho, o vermelho no amarelo, de forma que não fique visível, né, aonde que essas cores se encontraram, né? Agora eu vou fazer acrescentando mais uma cor aqui. Vou usar o roxo, o azul e o verde. Vamos lá? Vou começar fazendo a aplicação forte. E vou diminuindo. Até onde eu conseguir levar, né? Até onde eu conseguir pintar com mais leveza. Praticamente sumindo aqui com esse lápis, tá bom? Com essa cor. Certo? Vou parar por aqui. Agora, eu vou usar a cor azul. Como é que a gente aprendeu que mistura as cores? Usando leveza. Então, eu não vou começar a pintar daqui com a maior força que eu posso, né? Eu vou começar leve. Começar assim, ó. Começar pintando bem levinho. Tá? Para que as cores se mesclem. E vou passando pro azul devagar. Tá bem? Aqui, bem aqui no meio, eu quero que fique bem azul. Então, eu volto pra lá. Volto, como eu tô fazendo aqui, isso que a gente fez nesse retângulo, tá? A princípio. Falta mais uma cor, né? Então, a gente tem que pintar forte e diminuindo a pressão para mesclar as cores. De uma forma bonita, né? De uma forma que não fique aparente essa mescla. Agora aqui, a partir daqui eu deixo mais fraco o azul. Ó, aqui ainda tá muito aparente.
Vou fazendo esse exercício. Agora, vou vir com o verde. Então, aqui eu começo pintando forte o verde. Vou entrando com ele no azul, né? Ou poderia começar a pintar daqui, ó, bem levinho, indo em direção ao final, usando bastante leveza, o máximo que eu conseguir. Mas eu posso fazer assim também. Então, aqui o que eu quero que vocês entendam é que tanto faz aonde você começa, você tem que conseguir controlar a tua força mesmo, tá? Para conseguir fazer uma boa transição. Percebam. Então, aqui a gente tem todos se tratam do mesmo movimento. Quanto mais você fizer esse tipo de exercício, mais você vai conseguir aplicar isso no seu colorido. Outro tipo de exercício que a gente vai fazer aqui, para você entender a transição, vamos aplicar aqui, começar a aplicar o preto. Vamos usar o verde. Veja, conforme você vai aplicando cores escuras, né, ou as cores complementares, elas vão se tornando mais acinzentadas, neutras, amarronzadas e assim por diante. Então essas cores eu chamo de, aprendi a chamar, né, de dessaturadas, tá bom? Agora a gente vai fazer uma gradação com o branco, só que esse lápis meu aqui não tem branco, esse de 12 cores. Então, se você não tiver, você pode fazer, simplesmente repetir algum outro exercício, mas se você tiver, a gente ajuda a entender a gradação. No caso, quando a gente deixa uma cor pastel, você vai começar a pintar com o verde aqui. Vejam a diferença, né? Então, aqui, ó, se você não tiver uma caixa de lápis de cor pastel, mas você tiver um branco, então todas as cores que você tem na sua caixinha podem se tornar pastel quando você usa o branco, tá bom? Por que eu quis mostrar isso pra vocês? Porque de duas maneiras a gente dessaturou a cor, tá? Elas perderam a vivacidade, que é a saturação, mas de maneiras diferentes. Aqui pelo acréscimo de branco, tá? O que torna a cor pastel. E aqui, pela mistura com o preto, que vai tirando, né, a luminosidade da cor, vai deixando ela cada vez mais neutra, mais sóbria, né? Então, bem, você pode escrever aqui em cima: exercícios de degradê com lápis de cor, tá certo? Pode escrever com a sua letra, não tem problema, isso. Pode deixar mais bonito que o meu, inclusive. Gente, esse é um vídeo focado, tá? Só no exercício de degradê. Eu repito que eu vou deixar na descrição o link para caso você queira ver o exercício de degradê que a Rosana Penzi ensina. Aprendi muito com ela, tá? E nesse vídeo ela passa o exercício a partir da construção de camadas, que eu mostrei aqui para vocês. Mas o que eu quis passar aqui para vocês é que existem várias formas de fazer o degradê, tá bem? Uma delas é construindo camadas, tá certo? Mas, de qualquer maneira, você precisa saber pintar leve para fazer o exercício a partir da construção de camadas. Então, a minha intenção nesse vídeo foi passar exercícios para vocês treinarem exatamente isso, treinar a pressão que você está usando ao pintar. Usando aonde? Na sua mão, tá bom? No seu braço, tá? E aprender a fazer essa transição de tonalidade, no caso de uma cor só, ou de uma cor para outra, de maneira que você possa aplicar isso nos seus coloridos, tá bem?
Vou mostrar bem brevemente como que a gente pode aplicar isso aqui. Gente, eu peguei um livro aqui, tá? É um livro... É o Selva Mágica, da Johanna Basford. E eu peguei só para mostrar para vocês como fazer a aplicação desse tipo de técnica em um desenho, tá bom? Eu vou mostrar bem rapidamente, que o vídeo é focado só nos exercícios mesmo. Mas eu achei interessante trazer aqui para vocês saberem como é que a gente usa, tá bom? Eu vou pegar aqui o azul, o verde e o amarelo. 2 cores primárias e uma secundária ali para fazer a papel de cor intermediária, né? Assim como a gente usou o azul aqui para fazer a conexão entre o roxo e o verde, né? De uma forma suave, a gente vai fazer a aplicação com essas cores aqui, tá certo? Então, digamos que eu tenho lá na minha paleta um verde que não é tão escuro assim, e também não tem um verde muito claro. Não é o caso aqui, nessas de 12 cores vem, tá bom? Mas eu vou usar o amarelo para que vocês possam entender isso. Entender como faz essa aplicação, certo? Então aqui, ó, por exemplo, vou fazer a aplicação nesse tipo de folha aqui. Vou chegar bem pertinho, pra vocês verem. Então eu começo usando o que eu quero fazer, uma transição. Então eu começo, vou aplicar com mais força esse lápis nas áreas de sombra, né, nas áreas que eu acho que são mais escuras, tá bom? E aí eu vou diminuindo a pressão conforme eu avanço, certo? Vou diminuindo. Olha. Até aqui mais ou menos. Percebe? Eu já fiz esse exercício aqui, ó, nessa folha, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, por exemplo, para misturar cores, tá? Eu vou usar essa cor aqui, vou colorir por cima com leveza. Para quê? Para misturar, porque eu quero um verde escuro, na verdade, né? Não quero azul. Só tô usando o azul para escurecer esse tom. Observe. Estou pintando leve, estou fazendo o que eu apliquei aqui, ó. Para encontrar essas cores eu usei leveza aqui também. Eu só vou deixar esse verde mais forte conforme eu me afastar do azul. Que é exatamente esse exercício, né? Aqui o vermelho ficou mais forte conforme ele se afastava do amarelo. Para encontrar as cores e fazer elas mesclarem, eu tenho que usar leveza. Então, percebam. Agora eu posso aplicar um pouco mais de força, mas não tanta, porque eu ainda vou vir com uma outra cor, né? Igual aqui, ó. Então, eu usei o roxo bem forte, fui clareando ele. Aí, eu usei o azul aqui bem forte, e quando for encontrando o roxo, eu usei leveza. E depois, daqui pra cá, eu usei o azul bem mais leve, até que encontrasse com o verde. O verde aqui também tem leveza e depois ele vai ficando mais forte, tá certo? Então, tudo isso você vai conseguir fazer, né, num colorido, se você aplicar. Ó, aqui eu uso leveza. Agora eu venho com a última cor, tá? Que é o amarelo. E uso ele bem forte aqui, para trazer mais vivacidade para esse verde. Posso passar ele por cima de tudo aqui. Veja. Aqui eu uso leveza. Aqui eu uso um pouco mais de pressão, para ele ficar bem vivo. Tá vendo? Então, aqui o papel tá assim, porque atrás tem um colorido nele, e eu acabei danificando aqui essa parte da página. Mas com relação à transição da cor, ó, e aí você vem e continua melhorando isso, certo? Volta com o azul ali, ó. Vem com ele. E assim você consegue, veja,
O que eu usei aqui, a gente exercitou antes. Então, se você tem alguma dificuldade para fazer isso, faz bastante dessas folhas, tá bom? Desse tipo de exercício. Gente, é isso, tá? Eu espero que tenha conseguido passar para vocês o básico, né, para fazer esse tipo de exercício. Se você ainda tiver alguma dificuldade, quer que eu faça mais exercícios envolvendo essa técnica, comenta aqui embaixo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like para mim. Aproveita e se inscreve no canal. E é isso. Eu fico por aqui. Agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!